mais um dia. Es una alegría estar un día más con ustedes. Ontem foi o meu primeiro sono, um pouquinho mais de sono depois da minha viagem. Ayer fue un día que tenía un poquito de sueño por mi viaje. Eu fiquei quase 3 dias sem dormir. Yo quedé casi 3 días sin dormir. No primeiro dia eu estava assim, quase dormindo de pé. El primer día estaba así casi durmiéndome de pie. Mas hoje estou melhor, graças a Deus. Pero ya hoy ya estoy mejor, gracias a Dios. Deus já colocou a palavra no meu coração. Dios ya puso una palabra en mi corazón. Eu estava buscando ao Senhor até umas 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Yo estaba buscando la palabra hasta las 2 de la mañana. Foi quando eu fui dormir. Cuando me fui a dormir. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Y Dios puso una palabra en mi corazón. Uma palavra de advertência. Una palabra de advertencia. Eu quero usar uma das igrejas do Apocalipse. Yo quiero usar una de las iglesias de Uma igreja que Apocalipsis. foi muito forte. Una iglesia que fue muy Foi fuerte. muito conhecida por Deus. Que fue muy conocida por Dios. Mas que perdeu o seu fervor e perdeu a glória de Deus que estava sobre Mas ela. perdió su fervor y la gloria de Dios que estaba en ella. Em uma das minhas viagens para o lado de Israel, En uno de mis viajes allá por Israel, eu conheci um pouquinho do que sobrou dessa cidade. yo conocí un poquito de lo que sobró de la ciudad. Parece que ela nunca existiu. Parece que nunca existió. E eu quero mostrar nesta manhã Yo quiero mostrar en esta mañana o que é que pode acontecer conosco. qué es lo que puede suceder con nosotros. Como é que nós podemos perder o primeiro amor. ¿Cómo es que nosotros podemos perder el primer amor? E nem perceber que perdemos. Y ni siquiera darnos cuenta que lo perdimos. Como era essa igreja e como ela ficou depois que perdeu o primeiro amor. ¿Cómo era esta iglesia y cómo quedó después de que perdió el primer amor? Eu vou pregar sobre 3 pontos. Voy a hablar de 3 puntos. O primeiro ponto seria o que é que eu tenho que fazer agora. El primer punto sería lo que yo tengo que hacer ahora. Se eu perdi o primeiro amor. Si yo pierdo el primer O amor. que eu tenho que fazer para voltar àquele ¿Qué es primeiro lo que amor? tengo que hacer para volver al primer amor? Eu tenho que reconhecer a presença de Deus na igreja. Tengo que reconocer la presencia de Dios en la iglesia. Porque muitas vezes Jesus está presente. Porque muchas veces Jesús está presente, E eu não estou nem aí. pero a mí me da lo mismo. Eu não estou nem percebendo que Ele está aí. Yo no estoy ni percibiendo lo que está E ahí. quando alguém importante está num recinto Pero cuando alguien importante está en un recinto e você não dá a honra y usted, devida, y usted no le da honra de vida, ele vai embora. él se va. Por que será que o Espírito Santo ele é comparado a uma pomba? ¿Por qué será que el Espíritu Santo es comparado a una paloma? Porque qualquer gesto um pouco forte, Porque cualquier gesto fuerte, ela voa. ella se va, vuela. Então nós precisamos tomar cuidado. O Espírito Santo está aqui. Entonces nosotros tenemos que tomar cuidado, el Espíritu Santo está Precisamos aquí. tratá-lo como uma pessoa importante como ele é. Necesitamos tratarlo como una persona importante. O meu comportamento Mi comportamiento vai mostrar isso. va a mostrar esto. A forma com que eu estou na igreja La forma con cual yo estoy en la iglesia vai demonstrar isso. va a demostrar esto. Depois eu vou falar sobre 5 testes Después yo voy a hablar sobre 5 textos que eu preciso fazer para saber se eu perdi o primeiro que yo amor. necesito hacer para saber si perdí el primer amor. E por último, o que é que eu tenho que fazer para trazer de volta esse primeiro Y por amor? último, ¿cómo puedo traer yo de vuelta ese primer amor? Eu preciso me arrepender. Yo me necesito arrepentir. Arrepender é dar uma volta completa. Arrepentir es dar una vuelta completa. O sentido é, se eu estou indo para cá, Si yo estoy yendo para acá, eu vou fazer a volta yo voy a hacer la vuelta e ir no sentido certo y me agora. voy a ir en el sentido correcto ahora. Amém? Amén. Eu quero acreditar Yo quiero creer que muitos de vocês, que muchos de ustedes, quando começaram a fé, cuando comenzaron la fe, eram fortes. eran fuertes. Nada parava vocês. Nada los paraba a ustedes. Podiam falar mal contra vocês. Si hablaran mal de ustedes, Era como nada. era como nada. no O importa. amor era mais forte do que o que as pessoas falavam. Su amor era más fuerte de lo que la gente hablaba. Mas ao passo que o tempo foi passando, Más el tiempo fue pasando a gente foi se acostumando com certas coisas. y la gente fue acostumbrándose con ciertas E cosas. aí aquele fervor, aquela força, aquele amor Y ahí aquel fervor y amor foi embora. se fue. E hoje a gente simplesmente vem para a igreja. Y hoy simplemente la gente viene a la iglesia. O que eu espero que o Espírito faça hoje ¿Qué es lo que espero que el Espíritu haga hoy? é que traga você de volta Es que lo traiga a usted de vuelta. para aquele mesmo amor que te trouxe para os braços Para de que el Jesus. mismo amor que lo trajo a los brazos de Que Jesús, você volte para o Senhor de que verdade. usted vuelva al Señor de verdad. Desde o momento que você aceitou Jesus. Desde el momento que usted aceptó al Señor Jesús. Amém? Amén. E depois de tudo isso, Después de todo esto, você pode pregar as minhas pregações. usted puede predicar mis predicaciones. Não tem problema. No tiene problema. Escreva. Escriba. Eu digo lá na minha igreja. Yo tengo allá en mi iglesia. Se você veio para aprender mesmo, Si usted viene para aprender, você deve ter trazido 2 coisas: usted tiene que haber traído 2 cosas. uma caneta Un lápiz e um caderno. y un cuaderno. Pergunta pro irmão, trouxe? Pregúntale a su hermano, ¿trajo? Como vamos a uma escola sem levar uma caneta ¿Cómo vamos a la escuela sin llevar un lápiz e também levar um caderno? y también llevar un cuaderno? Guarde isso. Guarde eso.
Bom, vocês podem pregar a minha pregação. Bueno, ustedes pueden predicar mis predicaciones. Mas como disse um irmão de idade da minha igreja, Más como dice un hermano anciano en mi iglesia, ele disse, você pode até usar a minha lenha, usted puede usar mi leña, mas o fogo tem que ser seu. pero el fuego debe ser suyo. Amém? Amén. Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre del Señor nós Jesús, pedimos o teu Santo Espírito nosotros pedimos de tu Santo Espíritu sobre a nossa vida, sobre nuestra vida. que o Senhor seja glorificado Que el Señor sea glorificado em tudo aquilo que vamos falar en hoje, todo lo que vamos a hablar hoy, para louvor e glória do teu nome. para alabanza y gloria de tu nombre. Eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, Yo quiero pedirles que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 a versículo de número 7. versículo 1 al versículo 7. E o tema desta ministração é De Volta ao Primeiro Amor. Y el tema de la predicación es De vuelta al primer amor. Hoje é Santa Ceia, não é isto? Hoy es Santa Cena, ¿no es cierto? Sim? ¿Sí? E Santa Ceia a gente geralmente se lembra, vem porque ama a Deus, vem porque quer se entregar totalmente ao Senhor, porque vai ter comunhão. Como é que eu posso ter comunhão com alguém que eu não amo? ¿Cómo puedo tener yo comunión con alguien que no amo? Como é que eu posso ter comunhão com alguém que eu vejo só de vez em quando? ¿Cómo puedo tener comunión con alguien que solamente veo de vez en cuando? Amém? Amén. Vamos ler? Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Leemos todos juntos de la pantalla. Escribe el ángel de la iglesia. Amém? Amén. Se nós não alimentarmos a nossa fé, o nosso amor vai perder a força. Si nosotros no alimentamos nuestra fe, nuestro amor va a perder la fuerza. Corremos o risco de durante a nossa caminhada cristã, nós perdemos a força e esfriarmos na nossa fé. Corremos el riesgo de que en nuestro caminar como cristiano perdamos la fuerza y nuestra fe. O coração se torna insensível. El corazón se vuelve insensible. Nós não amamos mais o próximo como amávamos. Nosotros no amamos a nuestro prójimo como lo Quando o amamos. nosso coração se torna insensível. Cuando nuestro corazón se vuelve insensible. E isso ocorre como um processo lento e gradual. Esto ocurre como un proceso lento y gradual. Ele demora anos, Él demora años. mas acontece quase sem ser notado. Más sucede cuando nosotros no lo notamos. Pode atingir pessoas individualmente dentro da igreja, Puede ir a personas individualmente a la iglesia, mas pode também infectar uma igreja inteira. pero también puede infectar una iglesia entera. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Eso ocurrió con la iglesia de Efesio. Éfeso era a principal cidade da Ásia. Efesio era la principal ciudad del Asia. Tinha um porto comercial muito ativo. Tenía un puerto comercial muy activo E era o centro religioso importante. y era un centro religioso muy importante. Ali estava edificado o grande templo à deusa Diana. Ahí estaba un templo muy grande para la diosa Diana. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Também era um centro de práticas supersticiosas. También era un centro de prácticas supersticiosas. Era conhecido como as suas artes mágicas. Había un lugar conocido como arte de magia. Atos 19:19 diz isto. Hechos 19:19 dice esto. Paulo chega até Éfeso. Pablo llega hasta a Efesios Ele pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo. y él pregunta por el bautismo del Espíritu Santo. Ensina durante 3 meses na Él sinagoga. enseña durante 3 meses en la sinagoga Ensina durante 2 anos na escola de Tirano. y también enseña 2 años en la escuela de Tirano. Deus faz maravilhas através das mãos de Paulo. Dios hace maravilla a través de las manos de Pablo. Vocês se lembram dos 7 filhos de Sevas? Usted se recuerda de los 7 hijos de Sebas. Que eles foram expulsar demônios. Ellos fueron a expulsar E demonios disseram, nós expulsamos em nome de quem Paulo prega. y dijeron,
nosotros expulsamos en nombre de quien Pablo E o predica. demônio disse: nós conhecemos Jesus. Y el demonio dijo, nosotros conocemos a E Jesús. nós sabemos quem é Paulo. Y sabemos quién es Pablo. Mas você quem é? Pero tú quién eres. Nós, como cristãos, Nosotros como cristianos precisamos ter uma identidade. necesitamos tener una identidad. O diabo disse de Paulo: El diablo dice de Pablo. eu sei quem é Paulo. Yo sé quién es Pablo. A minha pergunta nesta manhã: Mi pregunta en esta mañana. será que o diabo conhece você? ¿Será que el diablo lo conoce a Ele usted? sabe quem é você? ¿Él sabe quién es usted? Será que ele sabe que há fogo na sua vida ou não? ¿Será que si él sabe que hay fuego o no en su vida? Amém? Amén. Uma outra coisa importante. Otra cosa importante. Aquela cidade houve um poder de Deus tão grande. En esa ciudad hubo un poder tan fuerte. Houve um avivamento tão forte naquela cidade. Hubo un avivamiento tan fuerte en la ciudad. Que a Bíblia diz que os bruxos se converteram. Que la Biblia dice que los brujos se convertían. E eles então queimaram seus livros. Eso entonces ellos quemaron sus libros. Demétrios levanta os construtores de estátuas ou de linchos contra Paulo. Demetrios levanta constructores de estatuas y los usa contra Pablo. E invoca cuidado ao templo de Diana dos Efésios. Y él cuidaba el templo de los Efesios. Quando Paulo começa a pregar e o poder começa a vir, Y cuando Pablo comienza a predicar y el poder comienza a venir, aqueles bruxos que tinham igrejas grandes começam a se levantar contra Paulo. y aquellos brujos que tenían esas iglesias grandes se comienzan a levantar contra Pablo. Você sabe quando nós estamos avançando? Usted sabe que cuando vamos caminando, avanzando, Pastor Dario Salas me dizia el isso. pastor Darío Salas me decía esto, Que quando o cachorro começa a latir, que cuando el perrito comienza a andar, é porque nós estamos avançando. es porque comienza a avanzar. Se nada está acontecendo na nossa região, Si nada está sucediendo en nuestra región, se não tem ninguém se levantando contra a gente, si no hay nadie contra la gente, se ninguém está falando contra a gente, si nadie está hablando contra la gente, é sinal que tudo está tranquilo. es señal de que todo está tranquilo. Nós não estamos incomodando o inferno. Nosotros estamos incomodando al infierno. Quando as coisas começarem a se levantar, Cuando las cosas se comienzan a levantar, é sinal que nós estamos avançando es señal que estamos e avanzando o inferno está retrocedendo. y el infierno está retrocediendo. Amén. Paulo então começa a pregar a palavra. Pablo entonces comienza a predicar la palabra. O impacto da palavra de Deus El impacto de la palabra de Dios faz com que os novos convertidos hizo que los nuevos convertidos comecem a queimar os livros de bruxaria. comenzaran a quemar los libros que tenían de brujería. Atos 19 Hechos 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas dice que también muchos de los que seguían las artes mágicas trouxeram seus livros trajeron sus libros e os queimaram na presença de todos. y los quemaron en la presencia de todos. E quando eu fiz a conta disso, Y cuando hizo la cuenta de eso, deu praticamente 5 milhões prácticamente 5 millones que foram queimados. que fueron quemados. Então imagine o quanto valia aqueles livros de Então, arte mágica. Imagine cuánto valían esos libros de magia. Mas quando o poder de Deus vem sobre a nossa vida, Mas cuando el poder de Dios viene sobre nuestra estas vida, coisas perdem o sentido. esas cosas pierden el Jesus sentido. passa a valer mais do que tudo. Jesús pasa a valer más A que todo. presença de Deus passa a valer mais do que aquilo que a gente possui. La presencia de Dios pasa a valer más de lo que yo puedo Quando o tener. meu carro vale mais do que a presença de Deus, Cuando mi auto vale más de la presencia de então eu Dios, fico preocupado com ele que está lá fora. entonces yo estoy preocupado porque está Eu afuera esqueço a presença de Deus aqui dentro. y me olvido de la presencia de Dios aquí Quando as adentro. coisas que estão na minha casa se tornam mais importantes do que a presença de Deus, Cuando las cosas en mi casa se vuelven más eu importantes, fico preocupado com as minhas roupas que ficaram penduradas no varal. yo me quedo preocupado de las cosas que quedaron en el mueble de la ropa. Eu fico preocupado com as coisas que ficaram em casa. Yo me quedo preocupado con las cosas que quedaron ahí. Quantos estão preocupados com outras coisas nesta manhã? ¿Cuántos están preocupados de otras cosas en esta mañana? Quantos estão preocupados com a presença de Deus de verdade nesta manhã? Pero ¿cuántos están preocupados realmente con la presencia de esta mañana? Então Deus vai se manifestar na sua vida nesta manhã. Entonces Dios se va a manifestar en su vida en esta Amém? mañana. Diga para o Amén. irmão que está do seu lado: Dígale a su hermano que está a su lado. Jesus já chegou Jesús ya llegó. e eu estou sentindo a presença Yo dele. estoy sintiendo la presencia de Él. Já começou a sentir algum arrepio? ¿Ya comenzó a sentir algún arrepentimiento? Já começou a sentir alguma coisa de que indique que a presença de Deus está aqui? ¿Ya comenzó a sentir algo que la presencia de Dios está aquí? Amém? Amén. A igreja de Éfeso era a mais importante da província da Ásia Menor. La iglesia era la más importante de la provincia de Asia Menor. A quarta cidade mais importante do Império Romano. Era la cuarta más importante del Imperio Romano. A igreja foi fundada por Priscila e Áquila, segundo Atos 18. La iglesia fue fundada por Priscila y Aquila, según el libro de Hechos, capítulo 18, Ela verso foi 24. pastoreada no decorrer dos anos Ella fue pastoreada en el correr de los años por por ello. Paulo, por Timóteo, por Y João. por Pablo, Timoteo y por Juan.
e por Onésimo. y por Onésimo. Tornou-se um centro de formação de liderança. Se volvió un centro de formación de líderes. Muitas escolas foram levantadas daí. Muchas escuelas fueron levantadas de ahí. Ela foi levantada, nessa igreja foi levantado um centro de defesa da doutrina. En ese lugar se levantó una defensa de la doctrina. Eles foram oponentes de um trabalho que houve de um homem chamado Onésimo, aliás chamado Nicolau, contra os nicolaítas. Ellos se pusieron en contra de los nicolaitas. Uma das 5 mais importantes igrejas do tempo primitivo. Una de las más importantes del tiempo A primeira primitivo. era Jerusalém, La primera era Jerusalén. a segunda era Antioquia, La segunda era de a Antioquía. terceira era Éfeso, La tercera a era quarta Éfeso. era Roma La otra era de e a Roma. outra era Y la Constantinopla. otra de Constantinopla. Estou dizendo isso para mostrar como essa igreja era. Estoy diciendo para que usted vea cómo esta iglesia era. A época em que João escreve o Apocalipse, En la época en la cual Juan escribe el Apocalipsis, essa igreja já contava com 40 anos de fundação. esta iglesia ya tenía 40 años de formación. Portanto, já era uma igreja bastante amadurecida Por tanto, ya era una iglesia muy madura e y experiente. tenía mucha experiencia. Ao olharmos para o pano de fundo ou histórico desta igreja, Al ver el plano de fondo de esta iglesia, nós ficamos um pouco preocupados. nosotros nos ponemos un poco preocupados. Alguma coisa nos incomoda. Algo nos incomoda. Como uma igreja tão bem assistida, Como una iglesia tan bien asistida, tão madura, tan madura, tão experiente, con tanta experiencia, havia se tornado mecânica e fria, se había tornado mecánica y fría, a ponto de entristecer o seu Senhor. al punto de entristecer al Señor. O veredito lançado por Deus El veredicto que Dios lanzó é que eles haviam perdido o primeiro amor. es que ellos habían perdido el primer amor. Todos sabemos Todos sabemos que o primeiro amor é aquele amor apaixonante. que el primer amor es el amor Eles apasionante. amavam a Jesus, sim, Ellos amaban al Señor, sí, mas não como os primeiros anos de fé. pero no como sus primeros años de fe. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Pregúntele a su hermano que está al lado. Você pode avaliar o seu amor hoje, ¿Usted puede validar hoy su primer amor? tendo como base o momento em que você veio para Jesus? Teniendo como base el primer momento en el cual usted vino al Señor Jesús. Como é o seu primeiro amor hoje? ¿Cómo es su primer amor hoy? Como você se comporta hoje, ¿Cómo se comporta hoy? comparando como você se comportava quando você veio para Jesus? Comparando como cuando el primer día que usted vino Não al havia Señor. tempo difícil. No habían tiempos difíciles. A gente vencia tudo. La gente vencía todo. Muito tempo de oração, Mucho tiempo de oración. muito tempo de consagração. Mucho tiempo de consagración. O pastor nem precisava visitar a gente. El pastor no necesitaba ir a visitar a la A gente gente. que visitava o pastor. Era la gente que iba donde el pastor. Como era um tempo alegre. Era un tiempo alegre. Mas o tempo foi passando. Pero fue pasando el tiempo. A gente foi se acostumando com as Y la coisas. gente se fue acostumbrando con las cosas. E hoje a gente já não tem mais aquele mesmo fervor. Y hoy la gente ya no tiene el mismo Mas fervor. como profeta de Deus nesta manhã, Pero más como profeta de Dios esta eu quero mañana. profetizar sobre a tua vida. Quiero profetizar sobre tu Que vida. esse tempo vai voltar sobre a tua Que ese vida. tiempo va a volver sobre tu vida. O impacto do poder do Espírito Santo vai ser tão forte nessa El igreja impacto del Espíritu Santo va a ser tan fuerte que en esta essa iglesia cidade vai começar a ser conhecida. que en la ciudad va a ser conocida. Não pelos pontos turísticos, No por los puntos turísticos, por esta igreja batista. por esta iglesia bautista. As pessoas vão começar a vir de outros lugares. Las personas van a comenzar a venir de otros Porque lugares. aqui vai começar a acontecer um movimento de Deus tão forte Porque aquí va a comenzar un movimiento tan fuerte. que as pessoas de outros Las lugares personas de otros lugares vão começar a ouvir de vocês. van a empezar a oír de ustedes. Eles vão dizer lá em tal Van lugar a decir allá en tal lugar. tem uma igreja fervorosa. Hay una iglesia con mucho Tem fervor. uma igreja que o poder de Deus se sente de longe. Hay una iglesia con mucho poder de Eu Dios. quero estar naquele Yo quiero ir a lugar. ese lugar. Amém? Amén. Eu acho que você não compreendeu muito bem. Yo creo que usted no entendió muy O bien. teu amém é um sim para Deus. Porque su amor es así para Dios. O seu amém Su amén es así para é um Dios. sim para Es Deus. un sí para Dios. Amém? Amén. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Ao avaliarmos a experiência de Éfeso Si validamos la experiencia de Efesio e de muitas igrejas que chegaram à maturidade perdendo o seu vigor inicial, y de muchas iglesias que perdieron el vigor inicial, nós vamos concluir podemos concluir que são igrejas que precisam do fogo do Senhor, que son iglesias que necesitan del que fuego del precisam Señor. da chama do Espírito Santo, Necesitan la llama del Espíritu Santo que arde no peito daqueles que amam a Deus de verdade. que arde en el pecho de aquellos que aman a Dios de Precisam verdad de um avivamento. para sentir un avivamiento. Levanta sua mão. Levante su mano. Diga,
Senhor, nesta manhã, Diga, Señor, esta mañana, eu preciso de um avivamento. necesito un avivamiento. Eu quero voltar a ter o primeiro amor que eu tinha no começo da minha fé. Quiero volver al primer amor que tenía cuando Senhor, comencé. fala ao meu coração nesta manhã. El Señor habla a mi corazón esta mañana. Fala a minha mente nesta manhã. Habla a mi mente esta mañana. Leva a minha mente cativa Lleva mi mente cautiva a toda obediência de a Deus. toda obediencia de Dios. Que caia do meu coração agora Que cae en mi corazón e ahora. da minha mente De mi mente. toda preocupação Toda preocupación. e que eu comece a sentir nesta manhã Y que comience a sentir esta a mañana presença do Espírito la Santo. presencia del Espíritu Santo. Amém? Amén. Diga para o seu irmão, você já está sentindo alguma coisa aí? Diga a su hermano, ¿está sintiendo ya algo? Aleluia, 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 aleluia. Sabe como é que eu vou medir a temperatura da presença de Deus? ¿Sabes cómo voy a medir la temperatura de la presencia de Dios? Eu vou começar a ficar inquieto no meu banco. Voy a comenzar a sentir inquieto. Alguma coisa está me deixando inquieto. Algo me está dejando É a inquieto. presença de Deus. Es la presencia de Dios. E daqui a pouco eu não aguento. E daqui a pouco eu não suporto. Y de pronto yo no soporto. Eu digo, glória a Deus. Y digo, gloria a Dios. E daqui a pouco eu continuo ali. Y luego Eu continúo digo, ahí. oh Jesus, fala mesmo. Oh, Señor, habla. Deus, eu preciso disso. Oh, Señor, necesito esto. Sabe quando nada está acontecendo na igreja? ¿Sabe cuando algo no está sucediendo en la Então, iglesia? todo mundo fica quieto. Todo el mundo está quieto. Todo mundo está com a boca calada. Todo el mundo está ahí con la Não boca há callada. manifestação de nada. No hay manifestación de nada. O meu irmão está dormindo do meu lado. Está durmiendo mi hermano al E eu lado. nem cutuco ele. Y yo estoy con él. Eu nem digo para ele, acorda, irmão. Y yo le digo, Você despierta, está hermano. perdendo alguma coisa que Deus está falando hoje aqui. Perdiendo algo que Dios está Você hablando não hoy. pode dormir, No irmão. puede dormirte, hermano. Amém. Se eu dormir, você também me acorda. Si yo me duermo, yo también Amém. me Será que duermo. está acontecendo isso aí? ¿Será que eso está sucediendo ahí? Veja o objetivo dessa ministração. Vea, el objetivo de esta O que administración nós podemos fazer es lo que nosotros podemos hacer para manter vivo o nosso primeiro amor para poder mantener vivo el primer ou amor recuperá-lo o recuperarlo se nós perdemos. si lo perdimos. Amém? Amén. Em primeiro lugar, En primer lugar, reconhecer a realidade da presença e da manifestação de Cristo na reconocer igreja. la realidad de la presencia de Cristo en nosotros. Amém? No versículo de número 1 do capítulo que lemos, El versículo 1 del capítulo que a leemos Bíblia diz ao anjo da igreja de Éfeso, dice que el ángel de la iglesia de Efesios escreve, escribe estas coisas diz aquele que tem na mão cosas de aquel que tiene en na mão direita, la mano derecha, as 7 estrelas, las 7 estrellas, e que anda no meio dos candeeiros de ouro. que anda en medio de los candeleros de É oro. ele que anda no meio da igreja. Es él quien anda en medio de É la ele que iglesia. anda no meio dos pastores. Es él que anda en medio de Então los quem está pastores. falando isso aqui Entonces lo que está hablando de é aquí aquele que chegou antes que você chegasse. es aquel que llegó antes que usted É llegara. aquele que já estava aqui quando você chegou. Es aquel que ya estaba aquí cuando É llegó. aquele que já estava preparando o ambiente espiritual antes que você Que chegasse. estaba preparando el lugar É ele del que ambiente, anda no meio da igreja. que anda en medio de la iglesia. É aquele que a Bíblia diz no livro de Es Cantares: aquel que dice la o el meu libro Cantares, Senhor desceu ao seu canteiro, ao seu jardim. mi Señor pasea sobre su jardín. E hoje ele está passando por aí. Dios está pasando por ahí. Ele está olhando se você tem fruto. Dios está mirando si usted Ele tiene está fruto. olhando para você, ele está Está passando. mirando para usted. Ele está passando enquanto eu sigo esse exemplo. Cuando yo sigo el ejemplo. É isso que ele está fazendo por aí. É o que Ele está está fazendo. olhando para o seu coração, Está ele mirando está pro seu olhando para a coração. sua mente, ele está colhendo frutos de vocês. Está recogiendo fruto A de Bíblia usted. diz: o meu amado Mi amado, dice la desceu Biblia. ao jardim El Señor, e ele procura ver como é que está o jardim dele. y Él ve cuando estamos en el jardín. Enquanto eu estou pregando, Cuando estoy predicando. é isso que ele está fazendo no meio da igreja. Es lo que está haciendo en medio de la Ele iglesia. está vendo como é que está o seu coração, Está viendo cómo está a su sua corazón. preocupação com as coisas de Deus, Su preocupación o por las seu cosas de desejo Dios. de voltar para este primeiro amor. Su deseo de volver. É isso que ele está fazendo com você agora. É o que está haciendo Eu já com estou você. sentindo arrepio aqui, glória a Ya Deus. estoy sintiendo Eu arrepentimiento já aquí. estou sentindo a glória de Deus Ya estoy aqui. sintiendo la gloria de Dios aquí. Olha para o teu irmão e diga: eu tenho uma novidade para você. Mira a su hermano, dígale, tengo una novedad para Ele ti. já chegou. Él ya llegó. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo Puede nesta aplaudir manhã. esta noche. Xarabacarabá-xerecandaraia. Eu preciso conhecer a realidade da presença de Deus. Necesito conocer la realidad de la Eu presencia. tenho que saber que Ele está aqui. Yo tengo que saber que está aquí. Se eu sou crente, Si yo soy cristiano. se eu sou cristão há muito tempo, Si yo soy cristiano mucho eu tiempo. tenho que saber quando Ele está presente. Necesito saber cuando está presente. Amém? Amén. Cristo tem a sua igreja na mão direita. Cristo tiene a su iglesia en la mano Diz derecha. ao anjo da igreja, El ángel de la iglesia. ao pastor, El pastor. em Éfeso, Em Efésios. escreve: Escribió. estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Esto escribió, dice que aquellos que conservó en la mano derecha. Isso é, estrela fala de brilho. Cuando habla de estrellas también habla de brillo. Segundo um escritor da minha nação, Según un escritor de mi nación,
segundo Severino Pedro, Según Severino de Pedro, ele diz que o anjo da igreja él dice que el ángel de la iglesia de Éfeso, de Efesios pode ter sido Timóteo pudo haber sido Timoteo e substituído por Tíquico. y sustituido por Tíquico. Então Cristo tem a sua igreja na sua mão direita. Entonces Cristo tiene a su iglesia en la mano derecha. Ele pagou o preço de sangue por ela. Él pagó un precio de sangre por ella. Ele fez isso porque ama a Él igreja hizo eso porque ama a la iglesia. e sempre amará a igreja Siempre la amará. e sempre cuidará da Y igreja. siempre cuidará de su iglesia. O sustento de Cristo. El sustento de Cristo. O que é sustentar? É segurar, é Que dar é- suporte. Que es sustentar y dar soporte. Esse sustento que Cristo dá para a igreja El sustento que Cristo da a la é iglesia. a nossa segurança. Es nuestra É seguridad. a tua segurança. Es su seguridad. Você tem que saber Usted tiene que saber que você está nas mãos de Deus. que usted está en la mano de Dios. Você está nas mãos de Jesus. Usted está en la mano de Jesús. Ele tem você nas mãos dele nessa manhã. Jesús lo tiene en sus manos. Amém? Amén. Ninguém pode tirar as ovelhas de suas mãos. Ninguno puede sacar de las ovejas de las manos del João Señor. 10:28 diz isto. Juan 10:28 dice esto. Eu lhes dou a vida eterna. Yo doy la vida eterna. Jamais perecerão. Jamás perecerán. E ninguém pode tirá-los das minhas mãos. Ninguno puede sacarlo de mis manos. Sabe a notícia que eu tenho para você? ¿Sabe lo que tengo para decir Você para está ustedes? seguro nesta manhã. Usted está seguro esta mañana. Jesus tem você nas mãos dele. Jesús lo tiene en sus manos. Ninguém vai tocar em você. Nadie lo va a tocar a Ninguém usted. vai fazer maldades com Nadie você. va a hacer maldad con usted. Porque você está nas mãos de Jesus. Porque usted está en la mano de Jesús. Amém? Amén. Quando eu era pequeno, criança, Cuando yo era un niño, meu pai dizia assim pra mi gente. padre le decía a la gente, Ele dizia: filho, tá vendo essa moeda na minha mão? decía, hijito, ¿tú estás viendo esta moneda? Tente tirar da minha mão. Intenta sacármela de la E mano. quando eu ia pegar, Cuando yo iba a tomarla, ele fechava as él mãos. cerraba la mano. E eu era pequeno e não conseguia abrir as mãos Y yo dele. era pequeño y no conseguía abrir Então su sabe o mano. que eu fazia? Entonces, ¿sabe lo que hacía? Eu chamava o meu irmão Yo llamaba a mi hermano e dizia pra ele: vem me y ajudar. le decía, ven a ayudarme. Então nós nos unimos Entonces nos uníamos. e a gente então tentava abrir as mãos dele. Entonces intentábamos abrir sus manos. Aí quando nós dois não conseguíamos, Entonces cuando los dos no chamava o conseguíamos, outro irmão. llamábamos al otro hermano. E aí ia juntando outros irmãos. Y ahí juntándonos con los Nós hermanos. somos em 6 irmãos. Hermanos, nosotros somos 6 hermanos. E quando ele percebia Y cuando él veía que estava juntando as que pessoas, estaba juntando más personas, então ele levantava as mãos bem altas entonces levantaba las manos bien e a altas gente já não conseguia alcançar. y no conseguíamos alcanzarlo. É isso que Jesus faz. Eso es lo que Jesús hace. Quando as pessoas se levantam contra a sua Cuando la igreja, gente se levanta contra la ele tem a iglesia, igreja nas mãos tiene dele. las manos aquí Ele abiertas. levanta as mãos bem alto Él levanta las manos bien alto. e ninguém pode chegar onde ele está. Y nadie puede llegar donde Ninguém está. pode alcançar onde as mãos dele Y estão. nadie puede alcanzar donde las Por manos isso están. você não pode ser tocado. Por eso que usted no puede ser Por isso tocado. você não pode ser tocada. Por eso es que no puede ser tocada. Levante-se os inimigos que quiserem se Que se levantar. levanten los que quieran. Não tocarão em você. No lo van a tocar. Porque Jesus tem você nas mãos Porque dele. Jesús lo tiene en las manos de Amém. él. Amén. Glória a Deus. Cristo é aquele que anda no meio dos candeeiros, Cristo es aquel que anda en medio de los candelebros. que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que anda en medio de los 7 candelebros de Esses oro. candeeiros são a igreja. Esos candelabros son la iglesia. Logo o que é que Cristo está dizendo para Éfeso? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo para Efesios? Aquilo que ele está falando para Éfeso Aquello que está hablando para está Efesios valendo para todas as igrejas. está hablando también para todas las iglesias. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Ele está dizendo assim: Él está diciendo así. ainda que alguém tente se levantar contra vocês, Aun cuando alguien se quiera levantar contra usted, eu vou levantar as minhas mãos yo voy a levantar mis e manos. ninguém vai conseguir tocar em você. Y nadie va a conseguir tocarlo a usted. Esse andar de Jesus Ese andar de Jesús entre os candeeiros, entre los candelebros, ele reflete pelo menos duas él verdades: refleja por lo menos dos verdades. conforto e advertência. Conformidad, conforto y advertencia. Jesus está andando pelo meio da igreja. O que isso traz para mim? El Señor está andando por medio de la iglesia y lo que trae para mí. Conforto. ¿Qué es lo que trae para mí? Conformidad. Conforto. Eu estou seguro. Ele está aqui. Seguridad. Y Él está aquí. Amém? Amém. E advertência. Y advertencia. Ele não vai deixar eu dormir. Él no lo va a dejar dormir. Não vai deixar eu dormir na fé. No va a dejar dormir en la fe. Ele vai deixar as provas virem sobre a minha vida Él va a dejar que las pruebas vengan sobre para mi me vida. despertar. Para despertarme. As lutas poderão vir, Las luchas podrán venir. mas não é para derrubar você. Pero no es para derribarlo a É usted. para fazer você voltar ao primeiro amor. Para hacer lo que usted vuelva al primer Porque amor. tem crente que só busca a Deus quando a luta vem. Porque hay cristianos que solo buscan a Dios cuando viene la lucha. Sabe o que você está dizendo para Deus? ¿Sabe lo que está diciendo para Dios? Eu só te sirvo bem quando as lutas estão sobre a minha Yo solo vida. te sirvo cuando viene la lucha. Então a sua vida vai ser um mar de lutas. Entonces su vida va a ser un mar de luchas. Compreenderam? ¿Entendieron? Pergunta pro irmão como é que vai a luta na sua vida, você vai saber como é que está o amor dele. Pregúntele a su hermano que está al lado.
cómo va su lucha. Ahí vas a ver cómo va el amor de su hermano. Amém? Amén. Quanto mais luta, Cuando más lucha, mais eu busco a Deus. más yo busco a Dios. Quanto mais eu busco a Deus, Cuando más yo busco a Dios, mais eu volto ao primeiro amor. más yo vuelvo al primer amor. Então, se você está tendo muita luta, Entonces usted está teniendo mucha lucha. é porque Deus quer que você volte ao primeiro Es amor. porque Dios quiere que usted vuelva al primer amor. Mas e quem não tem luta, bispo? Porque quien no tiene lucha, obispo, Também é perigoso. también es peligroso. Quando alguém dizia assim, um soldado uma vez disse para mim, Cuando una vez así dijo alguien, un soldado para mí, quando tudo fica em silêncio na guerra, cuando todo queda en silencio en la guerra, é porque o inimigo já está em cima do telhado. es porque el enemigo ya está encima del terreno, Do telhado, do teto. del techo. Amém? Amén. Então nem pode ficar tudo muito quieto Entonces no puede quedar todo tranquilo. e também não pode ser uma luta muito travada. Y no puede ser una lucha muy trabada. Como é que vão as lutas na sua vida? ¿Cómo van su lucha en su vida? Balança o seu irmão que está do lado. Pergunta para ele, está acordado? Voy a su hermano, pregúntele si está despertando. Pergunta. Pregúntele. Jesus andando no meio da igreja El Señor andando en medio de su iglesia indica duas coisas: indica dos cosas. conforto e advertência. Conforto y también advertencia. Primeiro, conforto. Primer conforto. Ele está conosco. Él está con nosotros. Está bem perto de nós, como Él está- prometeu. Él está bien cerca de nosotros. Ele é real. Él es real. Ele está aqui. Él está aquí. Embora eu não consiga enxergá-lo, Ahora no consigo. mas entrar, ele está aqui. Pero Él está aquí. Ele se manifesta Él se manifiesta. e se expressa a sua Y igreja. expresa a su iglesia. Amém? Amén. Então isso é conforto. Entonces esto es estar con Eu sei que ele está conformidad. aqui. Yo sé que está aquí. Advertência. Advertencia. Sua presença é protetora e também vigilante. Su presencia es protectora y también vigilante. Não se pode brincar com a No igreja. se puede jugar con la iglesia. Não se pode brincar de ser membro da No igreja. se puede jugar a ser miembro de una iglesia. Ele quer melhorar a chama, o poder da Él igreja. quiere mejorar la llama de la iglesia. Com o tempo, Con el tiempo. os pavios dos candeeiros se consomem e diminuem. La parte de arriba de los candeleros se consumían. A sujeira desgasta, Se desgastaba. se acumula Se acumulaba. e la é suciedad. preciso limpar o Y pavio. era necesario limpiar ese lugar. Quando a chama começa a esmorecer, a perder a força, Cuando la llama comienza a perder la fuerza, Jesus se aproxima para reacendê-la. el Señor se acerca para revivirla. Quem sabe nesta manhã, ¿Quién sabe en esta o mañana Senhor já está perto de que você el Señor ya está cerca de e ustedes? Ele está fazendo assim. Está haciendo así. Não se preocupe, Manolo. No se preocupe. Eu hermano. escovei os meus dentes Yo estoy bien mis dientes. e eu coloquei um produto Yo puse un producto para não ter nenhum cheiro na minha boca. para que no tenga ni un olor en mi boca. Tá? Sabe o que ele está fazendo? ¿Sabe qué usted está haciendo? É isso que o Senhor está fazendo na sua brasa. Eso es lo que está haciendo el Señor en su brasa. Ele está tirando o pó que está em cima Él da está brasa. sacando lo sucio que está en su ahí. en su Enquanto eu lugar. estou pregando, Cuando yo estoy predicando, Ele está fazendo assim na chama que está no seu Él coração. está haciendo así en la llama en su corazón. Daqui a pouco, De aquí a poco, alguma coisa vai acontecer. algo va a suceder. Nós vamos começar, alguma coisa começar a acontecer. Algo va a comenzar a Ele suceder. está tirando a brasa do nosso coração. Porque Él está dando el abrazo en nuestro O corazón. fogo vai começar a esquentar. El fuego va a empezar a calentar. Daqui a pouco alguém vai começar a tirar a blusa. De aquí a poco alguien va a sacarse la Eu já estou sentindo calor aqui na Porque frente. alguien está sintiendo calor en esta noche. É porque ele já chegou. Porque Él ya llegó. Ele já está Él aqui. ya está aquí. Pergunta para o irmão, você já está sentindo a presença dele Pregúntele a aí? su hermano, ¿ya está sintiendo la presencia del Oriandarabás. Señor ahí? Diga, ele está andando no meio da igreja. Dígale, Él ya está andando en medio de la E iglesia. agora ele não só está andando, Y ahora no solamente está mas ele andando, está soprando o seu ahora coração está soplando su corazón para tirar toda a cinza para sacar toda ceniza e para que o fogo y comece. para que él comience el fuego. Amén. Amén. Em segundo lugar, Segundo lugar, o que nós podemos fazer lo que nosotros podemos hacer para mantermos vivo o primeiro amor para mantener vivo el primer ou amor recuperá-lo se já tivermos perdido. o recuperarlo si ya lo hubiéramos perdido. Não permitir No permitir que as dificuldades do trabalho cristão que la dificultad del trabajo cristiano esfrie o nosso amor, enfríe nuestro amor, transformando-o em mero formalismo. transformándolo en un mero formalismo. Olha o que Jesus diz Mire lo que el no Señor versículo de dice. número 2. El versículo número 2. Você está com a sua Bíblia aberta? Usted está con su Biblia abierta. Você tem que estar com a sua Bíblia aberta. Tiene que estar con su Biblia Você abierta. tem que estar com a Bíblia aberta. Tiene que estar con su Biblia abierta. Lendo e estando na sua mente ou lendo no telão. Leyendo y estando aquí con su mente, no en Ele otro diz: lado. conheço as tuas obras. Él dijo, conozco tus obras. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa manhã? ¿Sabe qué está diciendo para usted esta mañana? Você não é desconhecido no céu. Usted no es desconocido en el cielo. Jesus conhece o que você está fazendo. Jesús conoce lo que está haciendo. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Él dice, yo conozco tus obras. Eu também sei o teu labor. Yo también sé tu labor. Eu também
também sei a tua perseverança. Sé tu perseverancia. E eu sei também Yo sé también que você não pode suportar os homens maus. que tú no puedes soportar a los hombres malos E que você põe à prova y que pone a prueba aqueles que se declaram cristãos, aquellos que se declaran apóstolos, cristianos, apóstoles, e muita gente y mucha gente tem sido descoberto por você, que ha sido descubierta por usted, que são crentes que mentirosos. son cristianos mentirosos. Você não pode andar com qualquer tipo de pessoa. Usted no puede andar con este tipo de personas, cualquiera. Ontem eu disse aqui, Ayer dice aquí, diga-me com quem tu andas, ayer yo dije aquí, dime con quién andas e eu vou dizer quem você é. y yo te voy a decir quién, Se quién você eres. andar com um ladrão, Si tú andas con un ladrón, você será tido como um ladrão. tú serás tratado como un E ladrón. quando a polícia parar, Entonces cuando la policía vai para, levar o ladrão va a llevar al ladrón e vai levar você y também. te va a llevar a ti también. Porque quando eu ando com alguém, Porque cuando hablo con alguien, eu estou dizendo que há comunhão minha com essa yo pessoa. estoy diciendo que la comunión mía con esa E se eu persona. ando com alguém Y si yo ando con alguien que está muito distante da minha fé, da minha está força, muy distante de mi fe y mi fuerza, eu serei comparado como ele. yo seré comparado como él. Não que eu não esteja fazendo um trabalho evangelístico, é outra coisa. No es que no esté haciendo un trabajo evangelístico, Mas muitas vezes, mas muchas veces eu com o poder de Deus na minha vida, yo con el poder de Dios en mi vida não consigo mudar essa pessoa que está aqui. no consigo cambiar la persona Mas essa pessoa que está aqui, mas esta persona que está sem aquí, o poder de Deus, sin el poder de Dios, consegue mudar a minha vida. consigue cambiar mi vida. Então veja bem o que ele está dizendo. Entonces vea bien lo que está diciendo. Eu sei que vocês colocaram em prova. Yo sé que ustedes me pusieron en prueba. Nós temos que provar nossa amizade. Tenemos que probar nuestro mensaje. Eu participava de uma igreja quando jovem. Yo participaba en una iglesia cuando joven. Um dia eu bati palmas na igreja. Un día comencé a aplaudir. E a minha igreja era a Assembleia de Deus. Y mi iglesia era la Asamblea de E Dios. não podia bater palma na No igreja. podía aplaudir. Mas eu fiquei tão feliz. Pero yo quedé tan contento. Eu senti tanta alegria Tanta alegría. que eu comecei a bater Y palmas. comencé a aplaudir. Eu não sabia que não podia bater Yo no palmas. sabía que me podía Eu aplaudir. já estava um tempo na igreja. Y ya llevaba un tiempo en la iglesia. Eu tinha aprendido muitas coisas de Deus. Había aprendido muchas cosas de Dios. Mas eu não sabia que não podia bater Pero palmas. no sabía que no podía aplaudir. Eu não tinha encontrado na Bíblia um lugar que dizia não bata palmas para Jesus. Yo no había encontrado en algún lugar donde E quando eu dice que fiquei no hay que aplaudir. feliz, Cuando quedé eu contento, bati palmas. yo comencé a aplaudir. E aí o pastor disse assim: Y ayer el pastor dijo así: Irmão Paulinho, hermano Pablo, na terça-feira que vem, el martes, você venha para o culto de doutrina, usted venga al culto de doctrina. porque eu tenho um presente para Porque você. tengo un regalo para ti. E eu fui todo alegre pensando que o pastor me daria um Y presente. yo fui contento porque el pastor me dio un presente. E eu sentei na primeira Y cadeira. me senté en la primera silla. E desde que o pastor chegou, eu estava sorrindo, Y desde que el pastor llegó, yo estaba sonriendo. procurando ver na mão dele o meu presente. Buscando la mano de él para ver el E regalo. então ele abriu a Bíblia. Entonces abrió la Biblia. E ele começou a falar muito forte. Comenzó a hablar muy E fuerte. ele disse: Você que não conhece a doutrina da igreja, Y él dijo: usted que no conoce la doctrina por de que, la que iglesia, você bate palma na ¿por qué igreja? usted aplaude? A igreja não é lugar de bater La palmas. iglesia no es lugar de aplaudir. Você sabe que nós não somos como o mundo. Usted sabe que no somos como el Não mundo. tinha nada a ver. No tenía nada que ver. Mas ele estava falando. Pero él estaba hablando. E daqui a pouco ele virou para mim Y de ahí el poco él se e volvió disse: a mí. Você, irmão Paulinho, Me dijo: Paulinho, onde é que você aprendeu essas coisas? ¿dónde usted aprendió estas cosas? Não foi aqui na igreja. No fue aquí en la E iglesia. começou a bater em mim muito forte. Comenzó a hablarme muy fuerte. E quando terminou o culto, Cuando terminó el culto, eu estava sorrindo. estaba sonriendo. Porque a unção de Deus que estava dentro de mim Porque la unción que estaba dentro de mí era mais forte do que aquilo que o pastor estava falando contra mim. era más fuerte de lo que el pastor estaba E hablando. quando terminou o culto, Cuando terminó el culto, eu fui cumprimentar o pastor. yo fui a saludar al E pastor. eu falei: Pai do Senhor, pastor. Dije: Padre, Señor, Que pastor. palavra linda, hein, pastor? Qué palabra linda, pastor. Mas eu não falei como uma moça falou um dia. Mas yo no hablé como una joven que habló un día. Que disse assim para o pastor, depois que o pastor bateu nela com a Que palavra: dijo después que un pastor le dijo cosas fuertes. Ô pastor, pena que quem deveria ter ouvido não estava aqui hoje, hein? Oh, pastor, qué pena que el que tenía que haber oído no estaba aquí hoy día. Não, eu não disse isso. No, yo no dije eso. Mas eu disse: Pastor, foi uma benção a tua Yo dije: palavra. pastor, fue una bendición tu palabra. E eu voltei para casa Y feliz. yo volví a mi casa muy contento. No outro dia, Al otro día, eu estava de volta na yo estaba de igreja. vuelta a la iglesia. Mas hoje a gente vive um tempo Mas hoy la gente vive un tiempo onde a gente não pode falar nada para outra donde la pessoa, gente no puede hablar nada para la porque otra no persona. próximo culto ele não vem mais para a Porque en igreja. el próximo culto ya no viene. Sabe por que isso está ¿Sabe acontecendo? por qué está sucediendo? Porque o primeiro amor saiu do Porque el primer coração. amor se fue ya. As coisas externas Las cosas externas são mais fortes, son más fuertes, mais chocantes, mais chocantes, mais impactantes mais impactantes do que o poder de Deus dentro de você. que el poder de Dios entre ustedes. Amém! Amén. Se o poder de Deus está dentro de você Que hoje, el poder de Dios está dentro de ustedes. ele já deve estar mudando uma série de conceitos dentro de você. Está cambiando una serie de conceptos dentro de ustedes. Amém! Amén. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Gloria a nesta Dios. manhã? Voy a dar un aplauso.
Ele ainda diz, eu conheço as tuas obras. Él dijo, yo conozco tus obras. Éfeso era uma igreja trabalhadora. Éfeso era una iglesia muy trabajadora. Havia um ministério ativo naquela igreja. Había un ministerio activo en esa iglesia. Apesar daquele ministério ativo, A pesar de que era un ministerio activo, Jesus diz assim, Jesús dijo así, eu conheço o teu labor. yo conozco tu labor. No grego, labor fala de cansaço pelo trabalho. En griego, labor quiere decir cansancio por el trabajo. Jesus estava dizendo assim, eu conheço que você está cansado por causa da minha obra. El Señor estaba diciendo, yo sé que estás cansado por el labor. Ele disse, eu conheço você, eu sei que você está buscando com força, você está se esforçando, e por causa desta força, porque você está se esforçando contra o inimigo, contra as pessoas que se levantam contra a igreja, não só a igreja local, mas tudo que se levanta. No meu país, já um homem pode se casar com outro homem, já uma mulher pode se casar com outra mulher. Quando a gente sai na rua, homens estão se beijando. Eu senti nojo a última vez que eu estive num shopping center. Diga, se você puder. Vamos a resumir entonces. Na minha igreja, no meu país, já os homossexuais já estão livres. ¿Sí? Los homosexuales ya están libres en mi iglesia, en mi Um homem lugar. pode se casar com outro homem. Un hombre se puede casar con Uma otro mulher hombre. pode se casar com outra mulher. Otra mujer se casa con otra mujer. Tá normal. Es normal. Agora eles estão obrigando nós fazermos casamento Ahora gay. nos están obligando a nosotros para que los E casemos. os pastores que não querem Y fazer, los que no quieren hacer esto, eles estão sendo presos. ellos están siendo presos. Vocês estão vendo? ¿Ustedes también? Sabe por quê? ¿Sabe Porque también? nós deixamos a igreja esfriar. Porque dejamos que la iglesia se enfríe. Agora estas coisas estão acontecendo. Ahora la iglesia están sucediendo É las comum cosas. você ver uma mulher beijando outra na rua. Es común ver a una mujer besando en la calle. Dá nojo, Da rabia. dá asco. Da asco. Você passa pela rua Usted pasa por e la vê rua um homem beijando outro homem. y usted ve a un hombre besando a Você otro tem que hombre. pegar os olhos da criança e virar para o outro Usted lado. tiene que sacar el ojo de su niño. Sabe y por que isso está acontecendo? ¿Sabe qué está sucediendo? Porque o poder da igreja saiu da igreja. El poder de Dios ya salió de la iglesia. Porque muitas pessoas se esfriaram na Porque fé. muchas personas ya se enfriaron la fe. E é isso que pode acontecer na cidade de Eso es vocês. lo que puede suceder É en isso la que ciudad. pode começar a acontecer. Eu sei que já algumas coisas estão acontecendo. Eso es lo que puede suceder. Ya sé que Mas algunas a cosas igreja ya é a suceden. única que pode parar isso. Pero la iglesia es la única que puede parar Com o esto. poder de Deus na nossa vida. Con el poder de Dios en nuestra vida. Uma pessoa não nasce homossexual. Una persona no nace homosexual. Se não nasce homossexual, ele se torna isso depois. Sino que no nace, sino que se torna después. Sabe o que acontece? ¿Sabe qué sucede? Eu conheço pessoas Yo conozco personas que entraram na igreja que entraron a la iglesia e o poder de Deus foi tão y forte el poder de Dios fue tan que fuerte eles entraram homossexual. que ellos entraron homosexual. Um homem entrou homossexual Un hombre entró homosexual e saiu homem. y salió hombre. Uma mulher entrou homossexual Una mujer entró homosexual e saiu y mulher. salió mujer. Olhe para o teu irmão e diga o poder de Deus que está na sua vida. Mire a su hermano, dígale el poder que É está de Dios. capaz de mudar o teu vizinho. Es capaz de, É capaz de mudar a sua es família. capaz de mudar a su vecino y a Diga, su meu familia. irmão, pelo amor de Deus, Dígale por el amor de Dios. nesta manhã, En esta mañana você precisa voltar para o seu primeiro usted amor. necesita volver a su primer amor. Precisa sentir o poder de Deus de novo como você sentia. Necesita sentir el poder de Dios como lo As sentía. coisas vão começar a mudar ao seu Las redor. cosas comenzarán a moverse en su alrededor. Eu ouvi a história de um menino Yo vi la historia de un niño que ele disse assim, que él dice así. ele entrava na sala de aula Él entraba a la sala de clase e o professor que pregava contra Deus entrava. y el profesor que predicaba en contra de Dios Entrava na sala. entraba a la sala. E então aquele professor, Y entonces ese profesor, ele dizia assim, él decía, Deus não existe. Dios no existe. E lá no meio tinha um menino chamado João, Y allá en medio había un niño que se llamaba com 10 Juan, anos de idade, 10 años de edad, de uma igreja poderosa. de una iglesia poderosa. Quando aquele homem dizia Deus não existe, Cuando el hombre decía que Dios no existe, ele ficava de pé él se quedaba de e pie. dizia assim, professor, me Dizia- permita dizer, Profesor, déjeme decir algo. o senhor não citou o texto inteiro. Yo, Não citou o texto inteiro. Señor, usted nos citó el texto entero. Sabe como diz o texto inteiro? ¿Sabe cómo dice el texto Diz entero? o louco no seu coração. Diz o louco no seu coração. Dice necio en su corazón, Deus não existe. Dios no existe. O professor disse, o que, menino? El profesor dijo, ¿qué pasó, Você niño? me chamou de louco? ¿Usted me llamó de loco? Ele disse, eu não. Le dijo, no. A Bíblia. La Biblia lo llamó. E ele sentava. Y él se sentaba. E o professor continuava Y el falando. profesor continuaba hablando. Toda vez que o professor falava contra Cada Deus, vez que el profesor hablaba, Joãozinho se punha de pé. Juanito se ponía de E pie. era uma metralhada de versículos Y bíblicos. daba una metralleta de versículos E ele bíblicos. citava os textos Y él bíblicos. citaba texto bíblico. E ele sentava. Y se sentaba. E o professor falava contra Y el Deus. profesor
profesor hablaba contra E ele Dios, levantava. y él se levantaba. O professor começou a perceber. Y comenzó a percibir el Quando o profesor, professor ameaçava, que cuando el profesor andaba, comenzaba- ameaçava falar, amenazaba de hablar, ele já fazia assim. ella hacía así. Ele estava Él preparado. estaba preparado, el niño. Pergunta para o irmão que está do seu lado, Pergunta- você está preparado Pregúntele, ¿está preparado ya? para falar contra aqueles que falam contra o Deus que Para hablar você en contra de serve? aquellos que Para hablan falar contra contra a Dios, sua fé, você está preparado? para hablar en contra de su vecino. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe qué sucedió? Depois de 4 anos, Después de 4 años, o menino estava no pátio da escola. el niño estaba en el patio de la escuela. Aquele professor chegou no pátio da igreja, Y aquel, da escola. aquel profesor llegó al patio de la E escuela. disse: Joãozinho, eu preciso falar com Dijo, você. Juanito, quiero hablar contigo. Eu sou um dos professores mais temidos nessa escola. Yo soy uno de los profesores más temidos de esta Mas eu escuela. quero confessar uma coisa para você. Mas te quiero decir algo. Eu não tenho medo de nada. No tengo miedo de nada. Mas toda vez que eu vinha para a igreja, Pero cada vez que eu vinha para a sala de aula, venía a la clase, eu sentia um temor de você. yo sentía un temor de ti. Eu tinha medo de falar contra a Yo religião. tenía miedo de hablar contra la Porque religión. eu sabia que você ia se levantar. Porque yo sabía que te iba a E levantar. você ia desfazer tudo aquilo que eu estava falando. Iba a deshacer todo lo que yo estaba E eu não hablando. tinha argumento contra o que você No falava. tenía argumento contra lo que tú E hablabas. aquelas palavras foram entrando na minha Y mente. aquellas palabras fueron entrando en mi mente. Eu não consegui mais dormir, Joãozinho. Y no conseguí más hablar. a E hoje eu dormir. quero perguntar para você: Quiero preguntarte a ti. como é que eu faço para ser como você? ¿Qué hago para ser como Como tú? é que eu faço para ter esse Deus que você tem? ¿Qué hago para tener el Dios que tú E tienes? sabe o que Joãozinho disse para ele? ¿Sabe lo que dijo Juan? É só dobrar os joelhos aqui perto de mim. Solo dobla tu rodilla aquí E cerca. aquele professor dobrou os joelhos no pátio da Y el escola. profesor dobló su rodilla en el E ele patio. botou a mão em cima da cabeça do professor. Y Juanito puso la mano E en ele la disse: cabeza. Jesus, Y dijo, Jesús, aqui está aquele professor aquí está aquel profesor. que eu fiquei 4 anos orando e jejuando por Que ele. yo quedé 4 años orando y ayunando Eu por quero él. dizer para o Senhor Yo quiero decir para el que a Señor minha oração e jejum deu certo. que mi oración dio correcto. Ele está aqui agora. Él está aquí ahora. Eu não sei o que Yo fazer. no sé qué hacer. Faz alguma coisa na vida dele. Haz algo en él, Señor. Sabe o que aconteceu? Sabe o que O sucedeu? poder de Deus veio sobre aquele professor. El poder de Dios vino. Ele foi batizado com o Espírito Santo no chão. Fue bautizado en el suelo. Hoje ele é um dos maiores pastores naquela região. Hoy es uno de los mayores O pastores poder de de la región. Deus. El poder de Dios. A unção de La Deus. unción de Dios. O primeiro amor é coisa tremenda na El nossa poder vida. de Dios hace cosas tremendas en nuestra Cutuca vida. o seu irmão. Toque a su hermano. Mexe no seu irmão. Muestra seu irmão. Diga: meu irmão, está acontecendo alguma coisa na Dígale, tua vida? hermano, está sucediendo algo en tu Você vida. está voltando ao primeiro amor. Está volviendo al primer amor. Você está se lembrando de como você era. ¿Se está recordando cómo era usted? Meu Deus. Dios mío. Versículo 2:1 diz: não pode suportar homens maus. No puedo soportarlo en mis manos. A Bíblia diz que aquela igreja Aquella iglesia, dice la Biblia, não suportava fofoca nem mexericos. no soportaba el murmullo de las personas. Eu quero crer que aqui não tem isso. Yo creo que aquí no hay eso. Ele diz: puseste a prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos Poner a prueba, ellos ponían a prueba a aquellos que se declaraban e o apóstoles achaste mentirosos. y los hacían mentirosos. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você já colocou aqueles crentes que andam com você em prova? Dígale a su hermano, ¿usted necesita poner a aquellos cristianos que andan con usted a prueba? Diga: é o seu caráter que está em risco. Diga su carácter que está en riesgo. Você já colocou em prova as pessoas que andam com você? ¿Ya puso en prueba a los hermanos que están con Para usted? saber se eles são crentes de Para ver verdade? si son cristianos de verdad. Ah, eu me esqueci de uma coisa. Ah, me olvidé de algo. Eu acho que você já percebeu que ele não é crente de Yo verdade. creo que a lo mejor usted percibió que E algunos por no que son você cristianos, continua andando do lado dele? pero usted continúa andando al lado Por que, de él. que a unção de Deus que está na sua vida não influenciou ele? ¿Por qué la unción que está en su vida no influenció Porque en o él? poder de Deus que está na sua vida não influenciou ele. ¿Por qué el poder de Dios no influenció en él? Um dia um irmão da igreja estava dirigindo um carro na rua. Un día un hermano de la iglesia estaba manejando en la calle E de repente uma outra pessoa passou e fechou ele. y de pronto otra persona pasó y lo cerró a él. Ele abriu o vidro Y él abrió el e vidrio começou a praguejar contra a y pessoa. comenzó a gritarle y a hablar Ele cosas. começou a gritar contra a pessoa. Comenzó a gritar muy fuerte contra la E persona. começou a falar palavras ruins. Y comenzó a hablar palabras malas sobre él. Quando o vidro escuro desceu do carro, Cuando el Vidrio vidrio do carro. oscuro del carro se descendió, então ele olhou para dentro do carro. él miró para dentro del carro. E o pastor disse para ele: paz do Senhor, Y irmão. el pastor le dijo, paz del Señor, hermano. Vamos lá, irmãos. Eles zelavam pela doutrina correta. Ellos estaban por la Eu estou mostrando para doctrina vocês correcta. por que essa igreja começou a sofrer. ¿Por qué es que esta iglesia comenzó a sufrir? Porque elas queriam viver um evangelho de verdade. Porque ellos querían comenzar un evangelio de verdad. Eles não queriam um evangelho superficial. Ellos no querían un evangelio superficial. Então eles punham à prova os crentes da igreja. Entonces ellos ponían a los cristianos a prueba. Quantas pessoas estão escandalizando a igreja hoje? ¿Cuántas personas están escandalizando a la E iglesia hoy? continuam dentro da igreja. Y continúan dentro de la Eu iglesia? conheci um jovem Yo conocí a un joven que ele caiu com uma jovem, que ele fornicou com uma jovem. que yo conocí
así que ellos fornicaron, 2 jóvenes. 2 jovens. E depois esse jovem Y después este joven fez isso com uma outra jovem. hizo lo mismo con otra joven. E continuou dentro da igreja. Y comenzó dentro de la iglesia. Até o tempo que nós entramos na igreja. Hasta el tiempo que nosotros entramos en la E iglesia. nós conversamos com ele. Conversamos con él. Você vai se arrepender. Usted se va a arrepentir. Mas você não vai poder mais congregar nessa igreja. Pero usted no se va a poder Procure outra igreja para estar congregar. más en esta iglesia, vaya Porque a o otra seu seu testemunho foi tão péssimo Porque su testimonio fue Tão tan malo, mal. fue tan malo que como essas moças vão poder entrar na igreja. que como esas mujeres ya no van a poder entrar a la iglesia. Então nós precisamos nos incomodar Entonces necesitamos incomodarnos com coisas que estão acontecendo. con cosas que están Essas sucediendo. coisas não podem ser normais para Estas nós. cosas no pueden ser normales para Então a nosotros. Bíblia diz que essa igreja La Biblia dice que esta de iglesia Éfeso, de Éfeso, ela colocou em prova as pessoas que estavam ali ella puso en prueba a la gente que estaba e allí percebeu que eles não eram crentes de verdade. y percibió que algunos no eran cristianos de verdad. Nessa igreja não, En esta iglesia no. mas lá no Brasil Allá en Brasil pasa a eso. gente tem pessoas do lado dizendo glória a Deus e aleluia. Hay gente diciendo gloria a Dios, E aleluya. às vezes são de seitas satânicas. Y a veces son sectas satánicas. As pessoas da seita satânica estão entrando na Las igreja personas estaban entrando de la secta como se satánica fossem cristãos, como si fueran cristianos, assumindo posições dentro da igreja. asumiendo posición en la iglesia. Se os crentes tivessem o poder de Deus na vida, Si los cristianos tuvieran el poder de Dios en la teriam vida, discernimento para tendrían saber discernimiento o para que é que saber estava ali do lado deles. quién está al lado de usted. Meu irmão, nesta manhã, Hermano, en esta mañana você vai voltar para sua casa pensando e refletindo. usted va a volver a su casa reflexionando Como está a sua vida? cómo está su vida, Com quem você está andando? quién usted está O andando. poder de Deus na sua vida está mudando as pessoas que estão ao seu redor ou não? El poder de Dios está cambiando a las personas que están a su alrededor o no. Amém? Amén. O que Cristo reclama da sua igreja? ¿Qué es lo que Cristo reclama a su iglesia? A única reclamação de Jesus La única reclamación de não Jesús tem nada a ver com a doutrina, no tiene nada que ver con doctrina. o zelo ou as programações e as lutas da sua igreja. El celo y las programaciones o la lucha de la iglesia. O que Jesus reclama ¿Qué es lo que el Señor reclama? é a motivação da igreja. Es la motivación de la Eles iglesia. perderam essa motivação. Ellos perdieron esa motivación. Sabe aquela motivação? Vamos para a igreja? ¿Sabe la motivación? Vamos Será a la que tem iglesia. culto hoje? ¿Será que hay culto Ah, hoy? vamos para a igreja. Vamos para la iglesia. Logo como jovem, Luego, como assim como joven, me converti com 18 anos de así idade, como cuando me convertí a los eu me 18, converti debaixo do fogo do Espírito Santo. me convertí bajo el fuego del Espíritu Eu me Santo. converti numa igreja que cria no poder do Espírito Me Santo. convertí en una iglesia que creía en el poder de Dios. E aí eu estava desempregado. Y yo estaba recién ahí. Eu estava sem emprego. No tenía trabajo. E então sabe o que eu fazia com outro amigo meu? ¿Y sabe lo que hacía con mi otro Eu amigo? dizia para ele de manhã: Yo le decía de mañana, nós vamos procurar emprego. vamos a ir a buscar trabajo. Depois a gente volta Después e volvíamos nós vamos para a igreja orar. y vamos a ir a orar. E aí eu me lembro, aqui tinha um tapete no chão. Y yo me recuerdo que había una alfombra ahí en el fuego. Então eu me ajoelhava e colocava o meu rosto no chão. Y luego yo me arrodillaba y ponía mi E rostro eu en el começava a suelo. dizer: Deus, abre uma porta de emprego para Y mim. decía, Señor, abre un trabajo para mí. Abre uma porta de emprego para o meu irmão. Abre un trabajo para mi hermano también. Não deixa sair o poder do Espírito Santo da minha vida. No dejes salir el poder del Espíritu Eu Santo. quero sentir a presença de Deus. Quiero sentir tu presencia. A minha conversão foi tão forte Mi conversión fue tan fuerte que o meu pai e a minha mãe eram espíritas, que mi padre y mi hermano eran espiritistas. eram bruxos. Eran brujos. E eu me converti no meio de uma família de bruxos. Y yo me convertí en una familia Mas o en medio poder de brujos. Deus era mais forte na minha Mas vida el poder de Dios era más fuerte do en mi que a vida bruxaria do diabo na vida que la deles. brujería del diablo en E eu ellos. incomodava eles todo Yo dia. lo incomodaba todos los días. Eu saía de terno e gravata, Salía de terno y com a corbata, minha Bíblia debaixo do braço. debajo del brazo una Biblia. E meu pai perguntava: onde você vai? Mi padre me decía, ¿dónde vas? Eu vou para a igreja. Yo voy a la iglesia. Ele dizia: você é um bobo. Tú eres un tonto. Para que você vai para a igreja? ¿Para qué vas a la iglesia? Para dar dinheiro para o pastor? Para dar dinero al pastor. Eu disse: não. Yo decía, no. Eu vou buscar Voy poder a buscar el poder para falar a palavra de Deus para para vocês. hablarte de la palabra de O Dios. tempo de vocês na bruxaria está curto. El tiempo de la brujería está corto. Logo, logo vocês estão nos pés de Jesus. Luego tú estás en los pies de Jesús. E eles falavam contra mim. Hablaba en contra E de eu mí. falava de Jesus para Yo eles. hablaba de Jesús para él. Depois de mais ou menos 5 anos, Después de 5 años, o meu pai veio para mi Jesus. padre vino a Jesús. A minha mãe veio para madre Jesus. vino a Jesús. Os meus irmãos vieram para Jesus. hermanos vinieron a Hoje Jesús. a nossa família serve ao Hoy Senhor. nuestra familia Porque sirve. o poder de Deus estava na minha El poder vida. de Dios estaba en mi vida. Se a tua família não veio para Si tu Jesus familia ainda, no viene aún é al porque Señor, eles não estão vendo nada na sua es porque no vida. están viendo nada en tu vida. Nada que possa impactar eles. Nada que los pueda impactar. Balança o teu irmão Balance a su e diga: hermano. ei, meu irmão, Dígale, hermano, o bispo veio aqui ao Chile el obispo vino de Chile para a Brasil, incomodar para você. incomodarlo a Você ustedes. vai voltar para Va a casa. volver a la casa. Você não vai conseguir comer direito. No va a comer, Você não vai comer conseguir dormir direito. bien. Va a conseguir Você vai dormir bien. ficar pensando nessas Va a coisas. estar pensando en estas cosas. O Espírito Santo vai incomodar El você. Espíritu Santo lo va a incomodar a Você usted. não vai conseguir descansar No va a conseguir descansar. enquanto não pregar a palavra pelo menos para uma pessoa. Enquanto no predica al menos a una persona. Você vai falar de Jesus para uma Vas pessoa. a predicar a una persona. Olha para o teu irmão e diga: Jesus, incomoda o meu irmão que está do meu lado. Mire a su hermano y dígale, el Señor incomoda a su hermano. Incomode al Señor. Põe a mão nele e diga: Jesus, incomoda o meu irmão que está do meu lado. Muévelo, incomode a su hermano. Diga que está para al ele: lado. diga.
Diga, Jesus, incomoda o meu irmão, incomoda Dígale ele. ahora, el Incomoda, Señor incomoda, 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 incomoda. Incomoda al hermano. Xarabacarabasherecandarabassuriandaraia. Jesus diz assim, o que eu tenho contra a igreja? Jesus diz assim, o que eu tenho contra a igreja? Lo que yo tengo contra la iglesia Ele diz que vocês perderam o seu primeiro es que amor. ustedes perdieron su primer amor. Deixa eu mostrar para vocês 5 testes para saber se eu perdi o primeiro amor. Deje mostrar para ustedes 5 cosas Quem gosta para de ver teste? si mostraron, 5 testes para saber se eu perdi o primeiro amor. para ver si perdieron su primer amor. Eu perdi o primeiro amor Yo perdí el primer amor quando a obra do Senhor se torna enfadonha e cansativa. cuando la obra del Señor se toma cansativa, Quando se toma estar na cansada. presença de Deus é algo cansativo. Cuando estar en la presencia de Dios es algo que me causa A cansancio. Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel. La Biblia Diz que Jacó trabalhou dice 7 anos para Jacob ter Raquel. trabajó 7 años para tener E a Bíblia Raquel. diz que aqueles 7 anos foram como poucos dias, Y la Biblia dice que esos 7 años fueron como pocos días, pelo muito que a amava. por lo mucho que él amaba. Alguém já trabalhou 7 anos para casar? ¿Alguien ya trabajó 7 años para casarse? Pergunta aí aos casados. Pregúntale né? a los casados. Pergunta para o esposo. Pregúntale al esposo. Será que você trabalhou 7 anos para casar comigo? ¿Será que usted trabajó 7 años para casarse conmigo? Mas aquilo foi leve porque ele amava. Más para él no fue nada porque él amaba. Olha para o teu irmão e diga para ele. Mira a su hermano y dígale. Se você já olhou pelo relógio a primeira vez, Si usted ya se você já olhou o relógio a primeira Si vez, usted ya miró el reloj por primera vez, é porque você queria saber a hora. es porque usted quería saber la hora. Mas se você olhou a segunda, Pero si usted ya miró la é segunda, porque você está preocupado em saber quando é que esse culto vai acabar. es porque usted está preocupado y quiere saber cuándo va a Diga, acabar. isso é preocupante, Y eso es preocupante. porque quando você voltar na sua casa, Y cuando usted vuelva a su você casa, vai perder tempo com um monte de coisa que não vale a pena perder va a perder el tempo. tiempo en muchas cosas que no vale la pena. E hoje eu estou falando a palavra de Deus. Y hoy estoy hablando la palabra de Dios. Se você tem que estar incomodado com alguma coisa, Si usted está incomodado alguna cosa, é como vai a sua vida diante de es Deus. cómo va su vida delante de Dios. Porque Deus vai exigir isso de você quando eu for embora daqui. Porque Dios va a sacar esto de cuando usted se vaya fuera de Você este pode lugar. aplaudir ao Senhor por isso? ¿Puede aplaudir por el Señor por esto? E segundo teste. Já estou chegando ao final. Segundo En segundo teste. lugar, Quando a oração deixa de ser fervorosa. cuando la oración deja de ser fervorosa, Quando a oração é uma coisa cansativa. cuando la oración es algo que nos cansa. Lá no Brasil já acontece isso. Allá en Brasil ya As sucede. pessoas vão dobrar o joelho, só dobram um joelho. Las personas solamente ahora ya doblan Vão una rodilla. dormir só uma. Ponen solamente una rodilla. Senhor, abençoa o mundo inteiro. Señor, bendice el mundo entero. Em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Você acha que isso é oração? ¿Usted encuentra que esto es orar? Você acha que Deus está falando com você? ¿Usted encuentra que Dios está hablando con usted? A gente nem espera Deus falar. La gente no espera a Dios que hable. A nossa oração é mais algo que nós falamos sozinhos do que uma conversa em si. Es algo que nosotros hablamos solito en vez de que sea una conversación. É um monólogo, Es un monólogo. não é um diálogo. No es un diálogo. Você fala, 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 fala. Usted habla, habla, habla y E habla. quando Deus vai começar a falar, Cuando Dios empieza a hablar, você diz amém. usted dice amén. Não me interessa ouvir o que o No senhor me tem para importa falar. oírte lo que tú tienes Esse para é o hablar. tipo de oração que nós fazemos. Ese es un tipo de oración que hacemos. Mas a oração de verdade, Mas la oración de verdad. você fala Usted habla. e depois você para. Después usted para. Pode falar que o teu servo ouve, Senhor. Puede hablar, Señor, que tu E siervo você oye. vai ver a pessoa ajoelhada dizendo, Y usted va a ver a sim, persona Senhor. arrodillando diciendo, Sim, sí, Pai, Señor. sim, meu Deus, Sim, sim, Senhor. Senhor. Pode falar, eu estou ouvindo, amém? Puede hablar, yo estoy Pergunta escuchando. para o irmão, como é que tem sido a sua oração? Pregúntale a su hermano, ¿cómo ha sido tu oración? Terceiro teste. Antes de passar por terceiro teste, eu estive na igreja do pastor Hugo Montesino, eu acho que vocês conhecem. Ele tem uma televisão. Yo antes de pasar a la tercera, el segundo texto, quiero hablar que estuve en la iglesia del pastor Hugo Montesino. E ele estava me falando que ele recebeu o Didi Ávila na igreja Y dele. él me estaba diciendo que él recibió al pastor Gigi Ávila en su E iglesia. quando o Didi Ávila chegou ali, Y cuando Gigi Ávila llegó ahí, os pastores vieram de todo lugar. los pastores vinieron de todos lugares. Ele lançou no Facebook. Él puso en el E Facebook. depois de uma hora tinha 3.000 pessoas na igreja. Y después de una hora él ya tenía 3.000 personas en la Os iglesia. pastores praticamente brigavam um com o outro para ver quem ficava mais perto de Didi Ávila. Los pastores prácticamente peleaban unos a otros para ver quién quedaba más cerca del pastor Gigi E Ávila. Didi Ávila então dobrou os seus joelhos Gigi Ávila entonces se arrodilló e começou a orar. y comenzó a orar. E quando ele dobrou o Y joelho, cuando él dobló su rodilla, o número de pessoas que nós temos aqui na igreja el número que teníamos de era o personas, número de pastores que estavam ao redor dele. el número que estaban de pastor alrededor de él, E todo mundo queria encostar nele. y todos querían estar al lado E de ele él. começou a orar. Y él comenzó a orar. 8 horas depois, 8 8 horas depois, horas después, ele se levantou. él se levantó. Cadê os pastores? Miró a los pastores. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você ama Deus? Pregúntale al hermano que está a su lado, ¿usted ama a Dios? Você tem comunhão com Ele? ¿Usted tiene comunión con Él? Quanto tempo você passa junto dele? ¿Cuánto tiempo usted pasa junto a Él?
a duração da sua oração La duración de su oración demonstra o quanto você está perto dele, demuestra cuán cerca usted está de Él, o quanto comunhão você tem com cuánta ele. comunión tiene con Él. Ai, será que Deus está falando nessa ¿Será manhã? que Dios está hablando en esta mañana? Terceiro teste. En tercer lugar, Quando a palavra de Deus não se torna um veículo da voz viva de Deus. cuando la palabra de Dios no se torna un medio de la voz de Dios. João 14:21 diz assim: Juan 14:21 dice así: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquel que tiene mi mandamiento y lo guarda, esse é o que me ama. ese es aquel que me ama. O problema enfrentado pelas igrejas no mundo inteiro El problema que enfrenta la iglesia del é mundo que entero esse movimento gospel, es que ese movimiento gospel, que lá nós falamos gospel fora, né? que nosotros hablamos gospel fuera, É isso, porque para nós cuspir é fazer isso, né? que para nosotros cuspir es Jogar decir para esto, fora. Então, echar hacia como a fuera. palavra gospel parece com cuspir, Entonces, como la palabra gospel parece como escupir, a gente diz gospel fora. dice gospel fuera. Esse movimento gospel é aquele movimento que venha do jeito que está, Es el movimiento que viene donde está, venha do jeito que está viene en los hechos, lugares que está, e permaneça do jeito que veio. y permanece de los hechos que Então viene. as igrejas estão cheias hoje por causa de show. Entonces las iglesias hoy están llenas de causa de Está de vindo show. um grande cantor Está viniendo un grande cantante e as igrejas estão lotadas, y la iglesia está llena, mas já perderam o interesse pela palavra pero de ya Deus. perdieron el interés por la palabra del Señor. Amém? Amén. Eu creio que isso não está acontecendo aqui Yo hoje. creo que eso no está sucediendo aquí. Quarto teste. Cuarto lugar, Quando não queremos compartilhar o evangelho com os outros. cuando no queremos compartir el evangelio con los otros. Quantos vizinhos você tem? ¿Cuántos vecinos usted tiene? Quantas vezes você falou de Jesus para eles? ¿Cuántas veces usted le habló a Jesús de ellos? Eles só sabem que você está saindo de casa com a Bíblia debaixo do braço. Ellos saben que usted está saliendo con su Você Biblia. já bateu na porta da casa dele Usted ya golpeó su para puerta. dizer, vizinho, Vecino, desculpe o incômodo, disculpe incomodarlo, mas eu estou muito incomodado com a sua vida. pero yo estoy muy incomodado con su vida. Eu vim aqui para dizer que Jesus te ama muito Yo vine a decirle que Jesús lo ama mucho e Ele quer ajudar você com os seus problemas da sua y casa. quiere ayudarlo con los problemas de su Quantos casa. de vocês já fizeram isso? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron esto? A Bíblia diz em Mateus 26, La Biblia 58. dice en Mateo 26, 58. Mas Pedro o seguia de longe. Mas Pedro lo seguía de lejos. Mateus 27, 55. Mateo 27, 55. Estavam ali umas mulheres Estaban allí unas mujeres observando de longe. observando de lejos. Lucas 15, 54. Lucas 14, 24. Então, prendendo Jesus, Entonces, prendiendo a Jesús, levaram ele para a casa do sumo lo sacerdote. llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Pedro seguía a Jesús de lejos. A Bíblia diz em Lucas 23, La Biblia dice 49. en Lucas 23, E 49. os que conheciam Jesus Los que conocían a Jesús seguiam de longe. lo seguían de lejos. Pergunta para o irmão que está do seu lado, como é que você Pergunta está seguindo Jesus? Pregunta a su hermano, ¿cómo está siguiendo De a Jesús? perto ou de longe? ¿De cerca o de lejos? Quando você só ouve o que está acontecendo na igreja. Cuando usted solamente escucha lo que está Muitos de sucediendo. vocês vieram à igreja Muchos de ustedes vinieron a la porque iglesia. ontem eu preguei uma palavra muito forte. Porque ayer yo prediqué una Quem palabra sabe fuerte. alguém ligou para você, ¿Quién sabe ayer llamó a ligou usted? para você e disse, irmão, vai na igreja, Que lo llamó a usted y dice, porque "Vamos a la olha, o iglesia". pastor está pregando uma palavra Porque forte, el pastor está predicando fuerte. ele vai renovar a sua vida. Él va a renovar su vida. Ah, tem alguma coisa lá então? Hay una cosa allá, Então entonces. hoje eu vou. Entonces hoy voy. Olha para o teu irmão e diga para ele, desculpa, irmão. Dígale a su hermano, disculpe. Eu acho que Jesus te descobriu. Yo creo que Jesús ya descubrió. Diga para ele, acho que Dígale Jesus para já ele. descobriu. Diga. Ya Jesús descubrió. Finalizando, Finalizando, o que eu posso fazer para manter esse fogo vivo no meu ¿qué es lo coração? que puedo hacer para mantener el fuego vivo en mi corazón? Arrepender e voltar à primeira obra. Arrepentir y volvernos a las primeras obras. Olha para o teu irmão, diga a ele, meu irmão, Mira a su hermano y dígale, essa é hermano, noite de se arrepender, esta noche se va a de arrepentir voltar às primeiras obras. y volver a sus primeras obras. Ele diz, arrepende-se. Él dijo, arrepiéntanse. Deixa a tristeza de Deus que não produz uma conversão. Deje la tristeza de Dios que não produz uma produce conversão. una conversión. Entrar no, praticamente invadir o seu coração. Prácticamente invadir en su corazón. Eu quero que a tristeza de Deus, Yo creo que la tristeza de Dios, que traz conversão, que trae conversión, que muda a nossa vida, que cambia nuestra vida, possa entrar no seu coração pueda nessa entrar en noite. su corazón esta noche. Diga por irmão, o Mañana. amor é o centro da motivação. El amor es el centro de la motivación. Eu quero dizer para vocês o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Yo quiero decirle a ustedes lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Nós retornamos na igreja de Éfeso. Nosotros volvimos a la iglesia de Éfeso. Sabe como é que está essa igreja? ¿Sabes cómo está la iglesia? Completamente destruída. Completamente destruida. Só existe um arco assim por cima. Solo existe un arco allá encima. O local foi invadido por uma malária. El lugar fue invadido por la malaria. Matou a maioria das pessoas. Mató a la mayoría de las personas. Lá só tem alguns poucos, 3 ou 4 crentes. Allá hay unos pocos, unos 3 o 4. A igreja que era a maior igreja daquela região. La iglesia que era la mayor iglesia, Hoje não existe mais nada. hoy no existe nada. O castiçal foi tirado daquela igreja. Todo fue sacado de ese lugar. E hoje El não tem candelabro. ninguém que pregue a palavra de Y Deus. no hay nadie que predique la palabra Foi de Dios. totalmente destruída. Fue
totalmente destruida. Eu queria que você ficasse de pé nesse Yo quiero que momento. usted se ponga de pie en este momento. Por favor, fique de pé nesse momento. Por favor, quédese de pie en este momento. Eu queria que você pudesse parar um pouquinho. Você é o candeeiro de Deus. Usted es el candelabro de Dios. Você é o candeeiro de Usted Deus. es el candelabro de Dios. Éfeso foi completamente destruída. Efesios fue completamente Uma destruida. igreja poderosa, Una iglesia poderosa. uma das maiores igrejas daquele lugar, Una de las mayores iglesias del lugar. desapareceu. Desapareció. Porque o primeiro amor foi embora. Porque el primer amor se fue. Se vocês não amarem, Si usted no amara. como Jesus diz para amar, Como el Señor dice que como hay que vocês amar. não voltarem ao primeiro amor, Como hay que volver al primer amor. vocês vão ver esse bairro inteiro, Usted va a ver que el barrio entero. pessoas passarem dessa vida para outra, Personas pasan de esta vida a otra. e nada aconteceu. Y nada sucedió. Daqui a 50 anos, De aquí a 50 años. eu vou voltar aqui de novo, Yo voy a volver aquí de nuevo. que eu pedi para Jesus me dar mais de 100 anos de vida. Y yo pedí al Señor que me diera más de 100 años. Então daqui a 50 anos eu vou voltar aqui. Entonces aquí a 50 años yo voy a E eu volver. quero ver se tem pessoas diferenciadas aqui, Y é yo claro quiero- que eu vou ver. Y yo quiero ver si hay personas diferentes. Claro que lo voy a Eu ver. quero ver se essa igreja tomou o bairro inteiro já. Yo quiero ver si esta iglesia ya tomó el barrio completo. Amém? Quem sabe você vai estar aqui também. Amén. Quién sabe, quizá usted va a estar aquí también. Eu quero orar com você agora. Quiero orar con ustedes ahora. Olha, esta palavra Esta palabra que eu trouxe hoje que yo traje hoy foi mais uma palavra fue más una palabra para explodir depois dentro do seu coração. para poner dentro de É su um- corazón. essa palavra é uma bomba relógio. Esto es una bomba de reloj. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Fala. ¿Sí? Una bomba de reloj dentro del corazón. Ela vai explodir no momento certo. Y ella va a explotar en el momento cierto. De uma coisa eu tenho certeza. De una cosa tengo seguridad. O Espírito Santo me falou nesta manhã. El Espíritu Santo me habló esta mañana. Vai para a minha igreja. Vaya a mi iglesia. Advirta a minha igreja. Advierte a mi iglesia. Fale com a minha igreja. Hable con mi iglesia. Porque o que eu tenho para fazer com eles é muito grande. Porque lo que tengo que hacer es muy Mas grande. muitos estão dormindo. Pero muchos están durmiendo. Muitos estão indo na igreja por ir. Muchos están yendo por ir. Muitos perderam a unção do meu espírito. Muchos perdieron la Muitos já unción del não Espíritu. sentem mais a minha presença na Ya no igreja. sienten su presencia en la Eles iglesia. vão, elas vão porque o marido vai. Él van porque el marido va. O marido vai porque a mulher El vai. marido va porque la mujer Os va. filhos vão porque os pais vão. Los hijos van porque el padre va. Mas eu vou levar um avivamento naquela igreja. Mas voy a llevar un avivamiento ahí. Um a esa avivamento que iglesia. eles nunca viram na vida. Un avivamiento que nunca lo vieron. Coisas vão começar a acontecer naquela igreja. Cosas comenzarán a suceder en la iglesia. Eu já tenho as pessoas certas para Yo isso. tengo las personas correctas Eu para vou esto. começar a usá-los poderosamente. Yo voy a comenzar a usarlos De poderosamente. repente vocês vão estar sentados aí. De pronto ustedes van a estar E uma sentados ahí. pessoa vai pular do lugar. Y una persona va a estar en ese lugar. E vai começar a falar uma palavra Y va a profética. empezar a hablar una palabra E profética. vocês vão ver coisas começarem a Y ustedes acontecer. van a empezar a ver Isso não cosas. vai acontecer na igreja do outro, não. Y no va a suceder en la iglesia de otro, no. Vai ser na sua igreja. Va a ser en su iglesia. Olha pro irmão que está do seu lado, vai ser na sua igreja. Mira a su hermano, dígale, va a ser en tu Vai iglesia. ser na sua igreja. Va a ser en tu iglesia. Vai ser na sua igreja. Va a ser en tu iglesia. Fala pro irmão, irmão, Dígale a tu hermano, hermano. você está acordado? Usted está despertando. Você está vivo? Usted está vivo. É na sua Es igreja. en su iglesia. E vai começar por Va você. a comenzar por ti. Vai começar por você. Vai começar por ti. Xarabarabá, xerecandarabarabás. No seu lugar, ore comigo. Irmão, por favor, Hermano, por favor, não fica olhando para mim como está olhando um peixinho no aquário. no me quede mirando a mí como está mirando un pececito en un acuario. Por favor, olhe para Jesus Por favor, agora. ore a Jesús. E diga, Jesus, tu sabe como está a minha vida. Diga, Señor, tú sabes cómo está mi O vida. Senhor sabe como eu tenho levado a minha vida. Tú sabes cómo he llevado mi vida. Eu não tenho lido a tua palavra. Yo no he leído tu palabra. Eu não tenho orado como devo orar. Yo no he orado como debo Eu orar. não tenho buscado a tua presença como eu devo buscar. Te he buscado como debo buscarte.